Olá, esse é o Papo Saúde, um podcast da Unimed Ceará para ajudar você com dicas e informações em prol da sua saúde e do seu bem-estar. A gente sabe que saúde e bem-estar estão mais do que nunca ligados à manutenção de todos os protocolos nesse combate à Covid-19. Afinal, cuidado não pode parar. Minha gente, é o seguinte, você já deve ter ouvido, nossa, eu tô muito cansada, tô num cansaço de falar por telas, cansaço da rotina intensa de trabalho, cansaço de ter tanta louça para lavar, tô cansada de não poder sair de casa, tô cansada de não poder isso, não poder aquilo, de fazer isso, fazer aquilo e por aí vai. Todo mundo anda muito cansado. Isso não é mais nem novidade, pois esse é o nosso papo de hoje. E para esse papo nós convidamos a psicóloga clínica e sexóloga Letícia Perfeito. Vamos conversar sobre exaustão? Letícia Perfeito, bem-vinda. Olá, pessoal, muito obrigada. Obrigada, Maísa. Obrigada para todo mundo. Estou muito feliz de estar aqui hoje. É realmente um papo muito importante, né? Relevante para esse momento. Esse é um sentimento generalizado mesmo, Letícia, ou é um recorte que a gente está fazendo aqui? Quando a gente pensa nesse cansado de estar exausto, é importante lembrar que muito disso está conectado justamente com essa fase que a gente está agora, né? A gente está num momento muito ansioso, a gente está nesse momento pandêmico que inspira muito medo. E o Brasil, antes mesmo da pandemia, já era o país mais ansioso do mundo. Imagina agora, nesse contexto pandêmico, né? O quanto que a nossa carga emocional não está mais pesada e o quanto que a gente não está inconscientemente mais cansado. Conscientemente também, né? Sem dúvida. Tem uma pesquisa que foi feita em fevereiro agora, né, de 2021, o Outlab que fez, com várias pessoas, e no final eles divulgaram que 46% dos entrevistados falaram desse aumento do cansaço desde o início da pandemia, né? Nesse segundo ano, então, a tendência é a ter um agravamento disso? É um cumulativo? Realmente, essa pesquisa, ela tá bem atualizada, tá bem condizente com a realidade, é uma coisa que eu tô ouvindo muito até no consultório, e o que eu tô usando para explicar para os meus pacientes desse momento, até explicar um pouco dessa pesquisa, que é como se a gente tivesse esse aplicativo aberto em segundo plano no nosso cérebro, que faz a gente gastar mais energia. Né? Então, assim como às vezes tem um aplicativo aberto no celular que come a bateria, é como se a gente estivesse passando por esse momento. Então, tem esse aplicativo, que é a pandemia, tá ali comendo a nossa energia, comendo a nossa bateria. Então, as tarefas simples, elas estão exigindo mais da gente, porque a gente tá cansando. A gente tá cansando mais fácil porque tem essa coisa aqui que tá comendo a nossa energia psíquica, né? Tá comendo muito desse nosso emocional. Como é que a gente faz, então, para lidar emocionalmente com esse sentimento, que é real, que está aqui presente? É real, o cansaço é real. Agora, não é mais nem cansaço, é exaustão, né? Porque é algo excessivo, né? Como lidar emocionalmente com isso? Exatamente. E acho que aí você está fazendo a pergunta-chave. Acho que quando a gente pensa no lidar, a gente tem que pensar no que está no nosso controle. Acho que quando a gente pensa nesse momento pandêmico, que tem tanto medo, tem tanta ansiedade, tem esse aplicativozinho que está comendo a nossa bateria, a gente precisa trabalhar essa atenção no que está no nosso controle, né? É um momento de... Pode ser que a nossa produtividade esteja mais baixa, pode ser que seja o momento de fazer o máximo para fazer o mínimo, pode ser que ainda assim a gente continue recebendo cobranças externas, mas como que tá a cobrança interna? O que tá acontecendo no meu mundo interno? O que tá acontecendo que tá no meu controle de dentro para fora? Que eu posso melhorar esse como que eu tô executando, né? Então é o momento para revisar a rotina, revisar o como que você está se tratando, como que você está falando com você no seu dia a dia, se você está se dando pausas o suficiente, se você está se permitindo também esse tratamento com mais autocompaixão. Acho que é um momento para a gente olhar muito para como está essa cobrança interna, essa autocrítica, né? Não sei se faz sentido. Nossa, faz completamente. Você falou ainda há pouco sobre o aumento desses relatos no consultório, né? Do que mais as pessoas se queixam? Elas falam mais do quê? Sim, na real, como é que elas percebem esses sinais? Olha, o que eu tô percebendo que tá pegando muito, assim, pra todo mundo, que todo mundo tá trazendo, seja uma pessoa que já tinha um transtorno antes da pandemia, seja uma pessoa que
tá sentindo só esses efeitos pandêmicos sem ter tido um transtorno antes, é justamente essa falta de uma sensação de previsão. Acho que tem muito essa questão da falta de controle em relação ao futuro. Eu tô falando muito, né, com os meus pacientes, como que a pandemia é uma grande maratona. Tem uma linha de chegada, só que no momento, principalmente aqui no Brasil, a gente não tá enxergando essa linha de chegada. E isso tira muito o nosso chão. Isso deixa a gente muito ansioso, muito angustiado. Eu acho que é o que tá quebrando recorde, assim, no consultório. Essa angústia, né? Essa falta de controle em relação ao quando que acaba, né? Uhum. Quando que as coisas vão ficar bem de novo. Você falou ainda há pouco sobre entender, se conhecer, para ver o que está no seu controle, mas aí tem isso, que não está de jeito nenhum. Então tem que ter muita consciência disso, né? Aquilo do que eu posso mudar e do que eu não posso mudar, enfim, né? Exatamente, tem que ter essa aceitação, não tem como, né? Eu falo muito, o único caminho nesse caso é através. Não tem como dar volta, não tem como contornar, tem que passar por essa angústia de aceitar o que está no controle e o que não está, porque durante uma pandemia tem coisas assim que estão fora do seu controle, tá tudo bem, não tá bem, tá tudo bem, você tá sentindo alguns efeitos pandêmicos, alguns efeitos colaterais, você não precisa sentir culpa, né? Você não precisa se culpar, se cobrar em excesso por causa disso, porque para você conseguir focar no que está no seu controle, você precisa economizar um pouco dessa energia que você está gastando, sofrendo com as coisas que não estão. Você está aí falando, eu estou visualizando o seguinte, que tem o cansaço mental, né? E me parece que esse ele está pegando, mas aí já tem o cansaço físico que se soma e tem um tal de um cansaço social também, né? O que é cada uma dessas coisas e de que forma é que a gente tenta botar aqui no compartimentozinho cada uma dessas coisas para tentar entender. Então, assim, quando a gente pensa nesse cansaço, né, ele aparece em várias esferas e por isso mesmo é importante entender para cada um como que esse cansaço está aparecendo. Então, quando a gente pensa nesse cansaço social, né, o quanto que o nosso modelo de interação social não mudou. Né, o quanto que a gente não está se cansando mais nas interações sociais porque a gente está tendo mais contato virtual, ou nesse contato social pessoal que a gente tem toda a questão da máscara, da higienização, né, mudou o nosso tipo de contato social e toda mudança, ela traz uma carga, ela traz um cansaço. Né? A gente também acaba sentindo isso nesse cansaço físico e muito desse cansaço físico vem desse cansaço psicológico. A gente está justamente nesse momento em que a gente está sentindo efeito dessa ansiedade. Então, a gente tem mais dificuldade de conseguir recarregar, de conseguir descansar qualitativamente. A gente acaba, muitas vezes, entrando nesse ciclo de procrastinação. Tem muita gente tendo problema com insônia, né? Não conseguindo dormir tão bem. A dificuldade de concentração, dificuldade na memória, a cobrança por perceber que o rendimento, essa produtividade, ela tá caindo quando você faz essa comparação ou quando você olha esse recorte da rede social, né? Então tem muito cansaço psicológico, muito cansaço emocional que vai acumulando e gera um efeito no nosso corpo, né? O nosso corpo também está se movimentando menos, isso gera um cansaço. Né? A nossa libido ela acaba muito afetada, a libido é energia psíquica, né? Ela vai além do sexual, então nossa energia vital tá mais baixa mesmo, porque o nosso cérebro tá nesse modo de luta ou fuga, tá? O nosso cérebro tá entendendo que tem um urso na nossa frente ou que vai chegar um urso, então a gente precisa se defender ou precisa atacar esse urso e a gente fica mais cansado. Menina, chega, a gente respira assim, né? Porque é muito real, né? Eu devia ter feito uma chamada ali no início para gatilho, né? Porque, no fundo, a hora você precisa respirar assim. Você sabe sobre esse cansaço social, né? Eu tenho ouvido muito também, não aguento mais videochamada. Porque a gente já tem que fazer as reuniões de trabalho e não são poucas, né? E aí, os encontros com as pessoas também precisam ser através dessas telas. Mas se você não está mais aguentando isso, como é que você vai fazer para que esse contato social continue a existir, né? Como é também que as mídias e as telas têm feito avançar essa exaustão sobre a mente e sobre o corpo? Eu acho que aí a gente entra aqui na questão principal da falta de barreiras físicas, barreiras palpáveis, né? Muitas vezes, quando a gente está fazendo várias videochamadas,
se fosse para a gente estar, sei lá, num contexto em que a gente teria reuniões de trabalho, a gente conversaria com alguém, o quanto que essas reuniões não acabam virando essas videochamadas, o quanto que a gente não está tendo vários eventos num dia. Né? Às vezes uma conversinha que você teria com alguém no trabalho que seria super rápida, super papum, às vezes não, tem que agendar o call, tem que agendar aquela ligação, tem que arrumar o vídeo. Então, assim, tudo isso acaba gerando essa sensação de um evento, né? Então a gente acaba cansando mesmo com essa questão dessa nova comunicação social, com essa parte do virtual e também com a falta de barreira, né? Como que você se sente nesse virtual, entrando e saindo do trabalho? Se você não entra tecnicamente, você não sai tecnicamente do trabalho. Se você não se dá essas barreiras. Então, assim, são pequenas coisinhas que a gente pode questionar para tentar melhorar minimamente essa rotina, né? Então, como que estão essas barreiras? Como que está a pressão que você está se colocando no meio disso, né? Justamente por você estar vendo isso como um evento, como que está essa ansiedade, o quanto de energia que você está gastando que não precisaria estar gastando. É fato, a gente está numa fase que está gastando muita energia mesmo, mais do que o normal. Mas e a energia que está no seu controle? O que dá para a gente poupar aqui? O que dá para a gente economizar aqui? É curioso porque tem o lance das telas, né? Tem toda uma questão. Eu estava vendo pessoas que dizem assim, nossa, não aguento mais ficar vendo as pessoas naquele retângulozinho ali, sabe? É uma coisa muito maluca, né? Dá uma canseira mesmo. Tem também, você falou do trabalho, tem também outro aspecto que é assim, mas é tudo virtual, né? Por exemplo, essa coisa de usar os aplicativos de mensagem. Vamos falar do WhatsApp. Gente, trabalha-se o tempo inteiro, né? Trabalha-se o tempo inteiro. E tem também, eu percebo, algumas pessoas para as quais o trabalho virou uma espécie de fuga, né? E isso acaba trazendo mais exaustão, mas parece que elas estão vivendo ali uma roda viva que não estão percebendo isso, né? Como é então que você dá um clique assim para você perceber que tem um limite? Você já falou de limite ali, mas tem isso, né? De usar o trabalho também como fuga. Com certeza, justamente por essa ansiedade que a gente está sentindo mais alta, a ansiedade ela coloca a gente nesse modo automático. Então é como se a gente estivesse acumulando essa tensão interna e ela precisa sair de algum jeito. Tem muita gente que está usando esse trabalho como essa válvula de escape, de quando eu produzo, eu estou aliviando minha tensão. Quando eu estou ali focando no trabalho, eu não preciso focar nas minhas angústias. Mas isso é real? A fuga está nisso? Tá nisso, tá super conectada. Isso é uma coisa que, assim, eu acompanho muito no consultório, é uma coisa que cientificamente já era comprovada mesmo, porque basicamente o que a gente tá sentindo agora são efeitos ansiosos, efeitos da ansiedade. É que a gente tá vivendo essa ansiedade nesse contexto pandêmico, então tem alguns efeitos colaterais que são específicos desse efeito pandêmico, mas muitos desses efeitos são basicamente um efeito de ansiedade. Quando a gente está nesse modo ansioso, a gente fica ali, produzir válvula de escape. Então, a gente entra nesse automático de tensão, libera tensão, em que a gente meio que não acorda. A gente fica nesse modo avião, né? Em que a vida vai passando, as coisas vão acontecendo e a gente vai fazendo o que a gente pode, porque o nosso cérebro está ali nessa luta-fuga de medo, ansiedade. Eu amei isso, de modo avião, criatura. É perfeito! E é assustador também, né? Totalmente. Não, eu falo que esse modo avião, ele é muito real para o momento que a gente está agora. Até, assim, eu trago muitas metáforas, né, no meu trabalho para tentar facilitar um pouco essa educação emocional. Eu digo que a ansiedade, ou você está dirigindo um caminhão a 100 km por hora, ou você está sendo atropelado por esse caminhão. Então, assim, quando a gente está nesse modo avião, a gente está ali, ó, dirigindo o caminhão, e a gente só percebe que o caminhão está 100 km por hora quando a gente se atropela com esse caminhão, ou seja, quando a gente ultrapassa o nosso limite, quando a gente passa do cansaço para a exaustão. E é o que a gente está sentindo agora, né? Quanto que isso não está refletindo justamente essa falta dessa educação emocional, esse tudo bem, não tá bem, esse se ouvir, esse conversar com você, né? Não sei se faz sentido para você, mas... Sim. Tem um termo ainda dentro dessa coisa do uso das telas, né? Que é o uso desequilibrado das telas, né? Você acha que a gente está precisando desse equilíbrio na tecnologia mesmo, já que você fala das metáforas que você traz aí, né? O aplicativo, o modo avião, enfim. Com certeza. Acho que quando a gente pensa nesse mundo tecnológico, nas redes sociais, nesse uso das telas, o quanto que, se a gente está nesse modo automático, a gente não acaba se tratando como máquina. Já porque
as redes sociais, elas acabam, querendo ou não, essa nova era da tecnologia, ela acaba incentivando muito essa coisa do imediatismo, né? Tipo, é pra ontem, já tô atrasada, eu preciso fazer isso rápido, mexe muito com o nosso senso de paciência. E o quanto que isso não faz a gente entrar em conflito com a nossa humanidade. O fato da gente ser imperfeito, o fato da gente ter limite, o fato da gente ter emoções que geram sentimentos que não são tão agradáveis assim, né? Eu acho que quando a gente tá... Tudo em excesso faz mal. Até banana em excesso faz mal, porque o potássio em excesso pode gerar um ataque cardíaco. Então, assim, se até a banana em excesso faz mal, imagina a rede social, imagina essa nova era tecnológica, né? Então, acho que é uma questão de você encontrar o seu equilíbrio, o que faz bem pra você, né? E acho que isso começa até com as notificações. Quando a gente está recebendo notificações, é como se a gente estivesse sendo chamado para isso, a gente estivesse tendo um reforço positivo. Eu sempre falo para os meus pacientes, ao invés de você ter notificação, cria um hábito de X hora, ou a cada X minutos, ou a cada X momento, eu vou checar o meu e-mail. Eles fazem isso. Eles fazem. Tem alguns que conseguem colocar em prática, tem alguns que não conseguem, porque aí a gente precisa entender o que está por baixo desse iceberg que não está permitindo a pessoa colocar em prática. O que pode ser? Eu sei que é uma coisa de cada um, né? Mas eu tô tentando tirar aqui, sei lá. Claro. Acho que quando a gente pensa em ansiedade, é importante entender que emoções que tem por trás dessa ansiedade. Né? Por exemplo, falando por experiência própria, eu sou uma psicóloga, mas eu sou uma pessoa que faz terapia desde os 13 anos, porque com 13 anos eu fui diagnosticada com transtorno de ansiedade. E eu entendi que a minha ansiedade, ela era gatilhada porque eu sentia culpa. A minha ansiedade era gatilhada porque eu não sabia lidar com a minha raiva, eu não sabia lidar com a minha tristeza, isso me fazia sentir culpada, eu ficava ansiosa e aí eu tinha sintoma psicossomático de gastrite. Né, usando aqui o meu exemplo, mas você no consultório, você na vida, você encontra vários modelos de ansiedade, mas acho que a pergunta-chave é: que emoções que estão por trás da minha ansiedade? Será que eu tô sentindo raiva e não tô percebendo? Será que eu tô sentindo tristeza, medo e não percebendo? O que eu tô precisando acolher aqui que a minha ansiedade acaba atuando como uma sirene? Qual que é a fumaça dessa sirene que tá pitando, né? As mulheres estão mais suscetíveis a essa ansiedade, Letícia? Com certeza, tem vários estudos antes mesmo da pandemia que falam como que as mulheres, a proporção, né, para transtorno ansioso e para transtorno depressivo, comparado aos homens, é de 2:1. Então, enquanto um homem tem chance de ter depressão ou ansiedade, a mulher tem o dobro dessa chance. Né? Isso por vários fatores, né? Acho que a gente mora... a gente ainda vive num mundo que é muito machista, que ainda a mulher ela tem essa carga, às vezes inconsciente, de culpa. Tem muito essa questão também da tripla jornada. Tem muita mulher que durante essa pandemia tá tendo que assumir vários papéis, tá tendo que lidar com o filho em casa, tá tendo que lidar com as tarefas de casa, que às vezes não tem essa divisão em casa, né, do marido ajudar, da parceria ajudar. E às vezes a mulher ela acaba absorvendo tudo, absorve, se anula e vai adoecendo, né? Gera essa ansiedade ou até mesmo transtorno depressivo ou outros transtornos, porque foi se anulando, né? E é uma coisa muito comum mesmo, a mulher é muito mais suscetível em relação a isso. Tem até uma pesquisa bacana feita pela Gênero e Número e pela Sempre Viva, que é a seguinte, chama-se Sem Parar, o Trabalho e a Vida das Mulheres na Pandemia. E que mostra que 50% das mulheres passaram a ser responsabilizadas pelo cuidado de alguém na pandemia, né? Então, cuidar de familiares, adoecidos ou não, pessoas que já precisavam de cuidados, de amigos, de vizinhos, né? Tem as mulheres que se impõem a tarefa incrível de ajudar, de ser solidária, de ajudar a levar alimentos para pessoas que têm fome, enfim. Então, isso já acontecia. Tem dados do IPEA também, né, que mostram que as mulheres trabalham mais dentro de casa, fazem mais serviços não remunerados do que os homens, né? Qual é a saída para isso, então, né? Se as mulheres são tão afetadas por essa ansiedade, que tem o cansaço aí como resultado final ou não, existem saídas para isso? Claro, eu acho que quando a gente pensa em saída, a gente tem duas partes, né? Como se fossem o primeiro ato e o segundo ato, digamos assim. Primeiro de tudo, você como mulher, é importante você olhar para dentro e entender
como que eu tô me enxergando nesse momento? Como que eu tô me tratando nesse momento? Porque inconscientemente, muitas vezes a gente vai absorvendo crenças limitantes que a gente aprende da sociedade que a gente vive, que a gente não pode ser egoísta, que a gente precisa se anular, que a gente precisa ter esse olhar do cuidado, né? O cuidado do outro que às vezes anula a nossa relação com a gente. Não faz sentido a gente cuidar de alguém ao ponto da gente descuidar da gente. Até porque quando a gente não tá bem, fica difícil pra gente dar conta das situações sem se desgastar. Então acaba virando um auto-ataque, né? Então acho que como mulher é muito importante você entender qual que é a carga de culpa, de cobrança que eu tô carregando, que é uma coisa que na verdade é automática. Eu aprendi que não precisa ser assim. E acho que além desse processo individual também, de você se questionar sobre como que você tá se sentindo, sobre você se humanizar, é importante também contar com esse coletivo. Né? Tem uma frase, uma expressão que eu gosto muito de usar, que é o que? Essa vila, né? Qual que é a sua vila de mulheres, né? Como que você vai se fortalecer dentro dessa vila? Então é importante lembrar que a dor faz parte da experiência humana, mas que você não precisa se tratar como uma máquina no meio desse processo, que você não tá passando por isso sozinho, né? Porque tem muita mulher aí que tá precisando dar conta de muita coisa, ser muito forte, não tá lidando com a própria vulnerabilidade. Quem sabe você construindo uma vila ao seu redor, você conversando com mulheres ao seu redor sobre isso, você vendo a humanidade da mulher do seu lado, fica mais fácil para você também se humanizar. Então, acho que são esses dois atos, a experiência individual, subjetiva, de você se questionar, você se humanizar, e a experiência coletiva, de como que tá a minha vila, quem que compõe a minha vila, como que estão essas mulheres da minha vila. Né? Eu acho que são esses dois juntos que acabam compondo um pouquinho esse começo de transformação nesse momento tão difícil que a gente está. Eu fico pensando também nos profissionais, nas profissionais da saúde, né? É claro que a gente está falando aqui dessa realidade para as mulheres, mas é porque há uma maioria, como a gente viu, né, aqui, né? E há uma realidade também ainda, né, que impõe isso às mulheres, né? Então, a gente está falando focado nesses dados, são números, né? São estatísticas, mas obviamente que a gente está falando para todo mundo, né? Para os companheiros, para os filhos, para os amigos e para todo mundo, para tentarem entender e talvez reverter um pouco disso, né? Agora, sobre os profissionais da saúde, quando a gente fala de exaustão, tem a exaustão dos profissionais da saúde, né? Ainda falando de pesquisa, a Fundação Getúlio Vargas fez uma pesquisa recente, né? Mostrando que 80% dos trabalhadores da saúde entrevistados relatavam impactos negativos na saúde mental e falavam dessa exaustão, né? Aí eu penso na questão de procurar ajuda, né, Letícia? Que é fundamental, né? Com certeza, com certeza. Você falou dessa rede agora, dessa vila, né, em torno das mulheres, mas chega um ponto que você precisa mesmo de um apoio profissional, né, de uma ajuda profissional. Sim, é uma teia, né? Não tem como. Então, assim, claro que é importante ter essa vila, você ter essa rede de apoio, mas é importante também ter uma rede de apoio profissional, uma escuta profissional, um profissional que vai estar ali para te ouvir, para não te jogar, para te ajudar a você voltar para você. Eu lembro que no começo da pandemia mesmo, ano passado, lá para abril, maio, né? Eu tive uma palestra na minha especialização com um psicanalista sobre esse momento de pandemia, como que está sendo para os profissionais da saúde, até porque ele trabalhava em hospital. E ele trouxe muito essa questão do como que grandes chances, né? Já estavam tendo umas pesquisas naquela época de ter muito profissional da saúde que vai desenvolver esse transtorno de estresse pós-traumático, né? Que é o quê? Um tipo de ansiedade. É quando a gente tem um trauma, né? Porque a gente está vivendo uma experiência extremamente traumática, e para quem está ali na linha de frente, lidando com dor, lidando com sofrimento o dia todo, isso acaba entrando na gente. Então é muito importante desde já, né? Desde o momento que você sentir que está ali precisando dessa ajuda, que você não está conseguindo carregar essa carga sozinho, pedir essa ajuda profissional, porque os profissionais estão exatamente para isso. É aquela pergunta, né? Quem cuida de quem cuida? Você que cuida não precisa cuidar sozinho, dá para você ser cuidado também. Eu acho que essa é importante dessa rede profissional, você se permitir esse cuidado alheio, ao invés de ficar ali só cuidando o tempo todo e não lembrando de você, né? Você se anulando e virando essa emoção que você não está conseguindo processar no meio de uma experiência tão caótica. É claro que eu não posso deixar de tocar na questão da sexualidade, porque, ou do sexo em si,
por conta, acho que mais do sexo em si do que da sexualidade nesse momento. Não sei, você vai me esclarecer. Porque quando você falou lá no início, você falou do cansaço e da libido, né? Que tudo isso está muito interligado, uma coisa vai interferir na outra. E eu lembro de pesquisas, assim, eu não tenho um dado assim científico, mas eu lembro de pesquisas ali no Instagram mesmo, as pessoas dizendo qual é a sua disposição para sexo nesse momento, né? E a pergunta era direcionada aos casais, e eu lembro que a resposta foi assim, tipo, minha libido foi embora, sabe? Como é que faz, então, né? Porque é importante, né, manter esse lado funcionando, né? Com certeza. É como eu falei ali no começo, acho que quando a gente entra nesse conceito de libido, é importante lembrar que a libido, ela é energia psíquica. Como que você vai sentir tesão pela sua parceria, tesão por você, mas você não tá sentindo tesão pela vida, né? Então, acho que quando a gente entra nessa questão da libido, essa questão da experiência sexual, é muito importante também olhar para esse lado afetivo. Como que você está se sentindo? Além desse prazer sexual, como está o seu prazer pela vida? E é natural, como efeito pandêmico, justamente por essa falta de futuro que a gente está experienciando agora, essa falta da linha de chegada que eu comentei, a gente sentir nossa libido abaixando um pouco. E por isso mesmo, é importante, claro que também respeitar, não ficar ali se colocando uma régua o tempo todo, porque nós somos seres humanos, a gente é fluido, cada dia a gente tá de um jeito, mas se você perceber que essa libido ela tá estagnando, ela realmente tá estacionando, esse desejo de baixo, acho que é importante olhar nos pequenos detalhes. Como que você pode fazer para explorar mais, o mínimo do mínimo, do seu prazer no dia a dia? Nem que seja incentivar um pouquinho mais um hobby que você esteja fazendo, se reconectar com coisas que são prazerosas para você. Tem muita gente que está retomando comidas que comia na infância, hábitos que tinha na infância. Tem muita gente que está relendo coisas que já releu antes, que achou muito gostoso. Então é muito importante você explorar esse desejo na medida do possível. Eu sei que não é fácil, eu sei que a gente está num momento muito difícil, que está constantemente ali jogando pulsão de morte na gente, jogando essa coisa pesada, essa coisa angustiante, essa coisa ansiosa, mas no que está no seu controle, como que você pode explorar um pouquinho desse desejo no dia a dia, justamente para automaticamente incentivar esse desejo sexual. E aí entra também a questão do erotismo, né? Para você trabalhar o erotismo, que é o quê? Essa expressão desse desejo sexual é explorar desejo, é explorar fantasia. Então, pensar um pouquinho, quais são os meus desejos, quais são as minhas fantasias que estão no meu controle de eu realizar agora. E se não estiver no meu controle, como é que eu quebro isso numa tarefa pequenininha que está no meu controle de eu fazer no meu dia a dia. Nem que seja para você pegar, sei lá, um docinho, colocar na boca e sentir esse doce. Eu acho que é um exercício que eu sempre gosto de passar muito no consultório, que é o quê? O quanto que você está presente também com as coisas, né? Então, às vezes a gente cria muito esses rituais, essas coisas elaboradas já. Então, para buscar prazer, eu preciso disso. Às vezes, buscar prazer tá já numa atividade que você tem no dia a dia. Então, o momento do banho, o momento que você tá comendo docinho, o momento que você tá comendo uma comida que você gosta, que você cozinhou para você. Às vezes, transformar essa tarefa, essa obrigação num pequeno prazer. Então, pelo que eu deduzo aqui, você está quase que dizendo que esse cansaço vai passar, que você vê uma luz no fim do túnel. Eu preciso ser otimista. Acho que como profissional da saúde, eu preciso acreditar que tem aí uma linha de chegada. A gente, no momento, não está enxergando, mas ela está ali. E acho que é um momento realmente para viver um dia de cada vez e entender o que eu posso fazer, o que está no meu controle para chegar nessa linha de chegada quando ela aparecer da melhor maneira possível, né? Eu acho que é muito essa questão do que está no nosso controle no momento e respeitar nosso limite, respeitar na medida do possível como que a gente está se sentindo no dia. Momento de muita educação emocional. Você recomenda, assim, dicas, sugestões, até rituais de relaxamento para reduzir o cansaço diário? Com certeza. Tem uma pesquisa, né, falando até de atenção plena, né? Eu acho que o nosso cérebro ele já está assim, muito modificado em relação à pandemia, sobre como que a gente está com esses pensamentos acelerados, como que a gente está se sentindo ansioso. E tem uma pesquisa sobre esse mindfulness, né, que é a atenção plena, que fala 17 minutinhos de atenção plena, de contemplação, ou seja, de você estando presente,
mesmo que não seja direto, mesmo que sejam 17 minutinhos picotados, depois de um mês já traz uma transformação na maneira que seus neurônios estão se comunicando. Então, diminui essa ansiedade. Então, 17 minutinhos diários picotados, depois de um mês já ajudam muito. Então, assim, é o momento de focar nesse qualitativo. Então, focar, acho que mais do que nunca, priorizar essa questão do prazer, essa questão do descanso, essa questão do lazer. Eu sei que às vezes a gente fica muito nesse automático do precisar produzir, do precisar fazer, da obrigação, a culpa, né? Muitas vezes a gente acaba se culpando e não precisa, a gente não precisa de culpa para seguir em frente, a gente pode se autorresponsabilizar de uma forma mais leve. Eu acho que essa é a grande diferença que eu trabalho no consultório com todos os meus pacientes. Qual que é a diferença entre culpa e responsabilidade? Dá para você se responsabilizar por você de uma forma prazerosa, de uma forma sem tanta dor assim, sem tanto sofrimento. E aí entram essas dicas, né? Que é o quê? Focar na respiração. Um minutinho de respiração que você faz consciente, profunda, já ajuda o seu cérebro a diminuir a produção de noradrenalina, adrenalina, cortisol, que são os hormônios, né, os neurotransmissores de ansiedade, de estresse. Então, assim, é focar na respiração, fazer um alongamento, pegar a colher de pau na cozinha, dar uma batidinha no seu corpo, não se espancar, claro, né? Dá uma batidinha assim, vai batendo no corpo, sentindo o seu corpo, acordando o seu corpo, né? Dá uma deitadinha no chão, porque do chão você não passa. Sempre é uma experiência terapêutica deitar no chão, se as coisas estiverem muito difíceis. Fazer esse exercício do docinho que eu falei, né? Alguma comida que você consegue colocar na boca, se conectar com os 5 sentidos. São pequenas coisinhas que estão no seu controle, mas que te ajudam a trazer um pouquinho mais dessa atenção plena, que é o que reduz a ansiedade no final do dia. Nossa, perfeito. Gostei demais dessa dica aí da colher de pau. Tem outra também que eu acho muito legal, que é você pegar, se não tiver aquela bolinha, que tipo bolinha de tênis, né? Você, sei lá, uma laranja. Ah, tá, vai ter que tomar cuidado, se você vai tomar um sol, pode ficar manchada a pele. Mas você colocar, né, ali naquele músculo que tá mais tenso, daí dá uma pressionada assim, né? E aí já vai relaxando. Com certeza, é terapêutico. Acho que quando a gente fala de combater a ansiedade, a gente está falando de 5 sentidos. Como que você se conecta com os seus 5 sentidos? Porque quando você usa eles, você automaticamente traz a sua atenção, você automaticamente reduz essa coisa do automático, do modo avião, da ansiedade. Então, seja usando uma bolinha de tênis, a laranja, a colher de pau, usar esse corpo que tá aí para você, ao seu favor, para você tentar trabalhar um pouquinho esses pensamentos que estão muito acelerados agora. Perfeito, Letícia. Olha, gostou do trocadilho aí com o seu sobrenome? Predestinada você. Letícia, perfeito. Muito obrigada por esse papo. Adorei. Imagina, foi um prazer estar aqui, né? No que eu puder contribuir nessa fase que a gente está vivendo, que pelo visto vai demorar um pouquinho. Estou à disposição. Acho que como profissional da saúde é muito importante a gente compartilhar esse conhecimento para conseguir com que as pessoas transformem isso no autoconhecimento. Acho que autoconhecimento é o que a gente está mais precisando agora. Então, muito obrigada pelo convite. E assim a gente chega ao final desse episódio de hoje do Papo Saúde. Espero que você tenha conseguido relaxar. Eu curti, eu respirei melhor assim, com essas dicas finais aqui da Letícia Perfeito. E eu lembro que esse episódio foi gravado de forma remota e que você, por isso, pode não ter a qualidade que a gente gostaria de entregar. Cuidar de você, esse é o plano. Você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e no Facebook ou pelo site, acessando www.unimedceara.com.br. Esse podcast é desenvolvido pela Leme Digital. Até a próxima. Saúde!